Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o RISAG 11. Vou trazer um update do mês para vocês, conversar um pouquinho sobre as expectativas do fundo para o futuro, falar um pouquinho de dividendos, enfim, um vídeo completo. Para quem não conhece o fundo, então ele investe aqui em operações ligadas à cadeia agroindustrial, tá? Cobra aqui a taxa de administração de 1,15 ao ano, bem como taxa de performance de 10% do que superar o CDI. Como sempre, uma taxa um pouquinho cara, mas é o que vem sendo cobrado em fundos Fiagro, ok? Então ele pagou no último ano aqui um dividendo de mais de 15%. Ele tem aqui de spread médio 5,5, então é CDI mais 5,5, o spread médio da carteira dele. 100% dos ativos é de originação própria. Isso é muito interessante basicamente por dois motivos. Quando uma gestora origina os seus próprios ativos, em regra, a gestão consegue uma taxa melhor, mas principalmente a gestão conhece muito mais aquela operação, então consegue pedir mais garantias, garantias melhores e diminuir o risco ali de um default, de um calote, tá? Então isso aqui é muito interessante. Hoje o fundo conta com 27 ativos, o valor patrimonial da cota está na casa de 9,52, a cotação vem negociando com deságio na casa de 9,34 no fechamento do relatório. Pelo que eu acompanhei do mercado, essa cotação caiu até um pouco mais, tá? 100% dos ativos então são atrelados ao CDI. Vou conversar com vocês porque eu acho que a cotação, principalmente de fundos atrelado ao CDI, por que elas estão caindo, tá? Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Prazo médio da carteira de 4,15 anos e uma liquidez super tranquila de mais de 2 milhões. Pois bem, eu sempre gosto aqui de trazer os relatórios da RISA e comentar rapidamente sobre as commodities, porque mesmo para quem não é cotista do fundo, é interessante porque eles conseguem resumir bem a situação das três grandes safras, culturas que a gente tem aqui no Brasil, né? Soja, algodão e milho. Então, soja, a gente tinha uma expectativa de safra recorde de mais de 157 milhões de toneladas. A produtividade ela sofreu um pouco por causa ali da quebra de safra no Rio Grande do Sul e a comercialização da safra seguiu um pouco mais lenta do que nas temporadas anteriores, mas a expectativa ainda é muito boa. Algodão, durante o mês de março, o consumo global de algodão continua fraco, com revisões negativas da demanda global nas importações. Para quem vem acompanhando de perto a situação do algodão, é a cultura que vem sofrendo um pouco mais justamente por essa demanda menor. E ele continua aqui. No Brasil, a safra de verão 22/23 foi 100% semeada. Estamos atentos ao desenvolvimento das lavouras. Sobre a safrinha de algodão, com o atraso da janela da soja, muitos produtores acabaram migrando do algodão para o milho, reduzindo a expectativa da área total esperada. Então a gente tem essa movimentação, é comum no agro, entre safra, safrinha, a escolha da cultura, então tudo isso influencia. Então, para o investidor, trocando em miúdos, o que é importante acompanhar nesse momento? A exposição do seu fiagro em algodão, justamente por esse momento um pouco mais delicado, tá? Falando do milho, então, a expectativa de produção ainda é acima do que comparada nos últimos anos, então tem uma expectativa aqui de ser o maior exportador de milho nessa safra, né, o Brasil. Então, super tranquilo também. Retornos. Então, esse relatório, pessoal, ele é de março, tá? Quando sair o de abril, eu já vou trazer para vocês. Então, o fundo pagou 0,11 centavinhos, lembrando que é um fundo base 10, e a cota no mercado secundário caiu bastante, né? Saiu de 9,73 para 9,34. Aqui a gente consegue ver a queda na rentabilidade justamente porque, como o relatório de março, o dividendo ele é relativo a fevereiro, certo? O fundo, então, recebeu ali todos os valores em fevereiro, distribui em março. Em fevereiro, o mês teve só 18 dias úteis. Como a carteira do fundo é atrelada a CDI, então menos dias úteis gera um pouco menos de receita. Então, por isso que teve essa queda. Para o próximo mês, a expectativa é que o dividendo já suba novamente. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o like e não se esqueçam de se inscrever. Estou trazendo 2 vídeos por dia, em breve, novidades no canal. Fiquem sempre atentos ali à aba comunidade, vou começar a trazer algumas coisinhas ali bem legais, tá bom? Bom, como eu comentei com vocês, a gente tem que acompanhar aqui no Fiagro a cultura. Então, o portfólio por cultura. Nesse caso do RISAG, 50% dele está atrelado à soja,
que hoje é o carro-chefe do fundo do país, enfim, é a cultura ali mais sólida. Além disso, quase 10% também está ligado à soja, que é sobre a semente de soja. Tá? Então, 60% do fundo, digamos, está assim, numa zona mais estável. O algodão, que eu comentei que é a parte mais delicada, representa 12,3% do portfólio. Então é algo a se monitorar, não precisa se preocupar, mas é algo que tem que estar em vista aí do investidor do fundo. Por fim, a gente tem aqui 13% em milho e tem aqui o restante em outros. Basicamente é isso aqui a divisão do portfólio do fundo. Seguindo, a gente tem aqui a questão das garantias, em regra, alienação fiduciária de terras mais aval ou alienação fiduciária de grãos, então é uma garantia interessante. Chegamos aqui à parte interessante do relatório, que são as perspectivas. Então, o gestor traz para a gente que, com um cenário desfavorável à queda de taxa de juros ao longo de 2023, muitos empresários do setor agropecuário optaram por retrair investimentos e diminuir o endividamento das companhias, a fim de reduzir a despesa financeira, o que limita a originação de operações com bom perfil de risco-retorno adequados. Então, a gente vem notando uma seca no mercado de crédito, tanto pelo lado do cedente, né, os fundos estão mantendo o dinheiro em caixa, esperando oportunidades melhores, justamente por esse cenário um pouco nebuloso, e do outro lado a gente tem visto muitos devedores optando por pré-pagar suas dívidas ou não captar, né, mais dinheiro, gerando novas dívidas, justamente por essa instabilidade. Então, nesse momento, quem é investidor tem que focar no quê? Nos melhores ativos, não necessariamente no preço. Às vezes você tem dois produtos, os dois estão descontados, um até talvez mais descontado que o outro. Mas nesse momento onde tudo parece ser uma oportunidade, o que a gente tem que filtrar é a melhor oportunidade dentre todas, não necessariamente a mais barata, tá? Então a gente vai notar nos próximos meses claramente gestões que fizeram movimentações mais interessantes ou não. Vai ser muito interessante acompanhar. Ele continua. O risco relativo a operações mais longas se acentua conforme o cenário para crédito se deteriora, e a gestão optou por não avançar com algumas operações que estavam em fase de estruturação e realizar um movimento em direção a operações mais curtas, garantias mais robustas e com avaliação de crédito mais confortável. Direcionamento aqui da gestão, do qual eu concordo. Principalmente em operações atreladas à CDI, é interessante ter um duration mais curto. Ao meu ver, até mais curto que a média dessa carteira, que é de 4,15 anos. A gente tem alguns outros fundos que essa média de 2, 2,5, no máximo 3 anos. E por que mais curto é mais interessante? Porque a Selic tende a cair. A Selic caindo, você vai ter ali uma marcação desfavorável ao fundo. Por sinal, esse me parece ser já o grande motivo de fundos atrelados ao CDI estar caindo. Aqui o RISAG, a gente tem o Vigir, enfim, tem outros. Porque o mercado já está precificando antecipadamente um possível corte na Selic. Não acredito que seja já na próxima reunião, mas isso é muito incerto. Essa decisão passa pelo Banco Central, por números, não é tão fácil de prever. Por sinal, sempre que a gente tenta prever com muita certeza, perde-se dinheiro. Tem lá a teoria do jumento que o André Bassi comenta bastante. Para quem quiser, eu posso fazer um vídeo sobre. Ela é engraçada, mas ela funciona, por mais irônico que pareça. Enfim, o mercado já está precificando, então, essa queda na Selic, que influenciaria nos dividendos, portanto, a cotação está caindo. Não aconteceu nada ainda com esses fundos, mas o mercado ele sempre se antevê. A ver se de fato a Selic vai cair no curto prazo ou não, e principalmente a gente tem que acompanhar o arcabouço fiscal, que basicamente a gente precisa aumentar as receitas para ele fazer sentido, e para isso a gente tem que ver da onde o ministro da Economia vai ali conseguir, né, aumentar sua receita, qual imposto ele vai criar, onde ele vai aumentar a alíquota, enfim. É uma situação delicada porque alguém vai ser prejudicado, né? Não estou falando pessoa física, algum setor vai ser prejudicado. E isso indiretamente pode prejudicar mais um fundo ou outro. Então a gente tem que acompanhar bem de perto. Seguindo, a gestão coloca aqui então que existe uma operação no pipeline em status de estruturação, conforme a tabela do pipeline, que deve ser liquidada no mês de abril, que deverá trazer os rendimentos para patamares pré-oferta. Então a gente vai olhar daqui a pouquinho essa operação. Novamente, pessoal, não se esqueçam de se inscrever.
Eu marquei aqui para vocês as principais operações do fundo. Então, a gente tem essa operação que representa 7,4% do PL, essa outra 8,4% e essa final aqui 8%. As três têm em comum o quê? Tem a mesma taxa, que é CDI mais 3. Então aqui achei interessante porque a gente tem quase 23, 24% do fundo em uma operação que tem uma taxinha um pouco menor para ter ali um risco caso a operação sofra, né, algum calote, algum default, um pouco menor, porque é uma parte relevante do PL. Em contrapartida, o fundo tem operações bem esticadas, que aí quem é cotista tem que ficar de olho. Por exemplo, aqui CDI mais 11,5, tem aqui CDI mais 16. Pensa, essa dívida aqui é 30% ao ano praticamente. Tem outras aqui CDI mais 10,5. Então, assim, é uma taxa um pouco puxada. Em contrapartida, o fundo então faz o quê? Diminui a exposição do PL nessa dívida, é 2,5%, frente a um CDI mais 3, dessa outra operação, que representa 7,5% do PL. Então, ele tenta balancear. A grande questão desse fundo é que ele ainda é um pouco concentrado, não em número de operações, é um número até ok, 27, ideal que ideal que fosse mais operações, né, que tivesse mais operações no fundo, mas o grande problema é que são poucos devedores. Se a gente olhar, basicamente tem esses mesmos devedores, são 3, 6, 9, 10, 11 devedores, a grosso modo, tá? Então, no futuro, o fundo conseguindo diversificar em mais operações e mais devedores, ficaria mais interessante. Por fim, aqui a gente tem o pipeline, que o fundo vai investir então aqui basicamente 27 milhões, mas ele não traz mais detalhes para a gente. No próximo mês eu vou trazer para vocês o relatório e vou comentar sobre isso. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixe um like, se inscreva. O grupo do Telegram está na descrição e no comentário fixado. Valeu!